E aí, pessoal, esse é um teste. É um pequeno teste que sai a gente tá. Já tá comigo aqui, tá vendo? Tá comigo aqui, gente, direto de São Paulo, lá do Brás. R$10. Fala, galera moderna! Eu sou Isabel. E eu sou Geandrio. E nós somos da IDPB Manaus Moderna. E o que a gente vai falar hoje, Geandro? A gente vai falar hoje sobre o dia que a gente entregou a nossa vida a Jesus Cristo. Que foi a melhor decisão das nossas Vidas. E a gente tá aqui hoje, nesse vídeo, pra falar um pouco de como tudo aconteceu. É isso mesmo. Assim como a gente, você também tem a sua história de vida com o Senhor. O dia que você conheceu Ele, o dia que você entregou a sua vida, eu tenho certeza que esse dia foi marcante e você lembra de cada detalhe até hoje. E aí, Isabel, eu também quero fazer essa pergunta pra ti. O que você lembra desse dia? Pra mim, Sim, pra ti. Gente, deixa eu falar pra vocês de forma bem rápida. Eu me converti, eu tinha 14 anos. E foi no núcleo aqui da nossa igreja, na Rua Brasil. Cadê o pessoal da Rua Brasil? Foi lá na Rua Brasil, no bairro Santa Luzia, se eu não tô enganado. Santa Luzia, eu tinha 14 anos. Eu não sou de Manaus, eu sou de uma cidade bem pequena do Pará. E eu vim pra Manaus, eu tinha 11 anos de idade. E dos meus 11 anos até os meus 14 anos, eu era uma adolescente muito triste. Eu tinha muita tristeza no meu coração. E aí um dia, meu irmão Edivaldo, ele já era convertido. E aí ele me convidou para ir para uma célula, para um grupo, pequeno grupo que acontecia naquela época. E eu fui. E eu fiquei encantada com o louvor daquela noite. E aí eu já me convidei para ir para o culto de jovens. Fui para o culto de jovens dia 21 de janeiro de 2007. Olha só como eu lembro, né? E aí eu lembro a roupa que eu estava, eu lembro o sapato que eu estava, eu lembro exatamente como foi aquele momento. E quando o pregador fez o apelo, eu só sabia de uma coisa, que eu queria ir lá na frente entregar minha vida pro Senhor. Olha. Eu tinha plena convicção disso. O que acontece hoje é que às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? No momento que você está recebendo a palavra, no momento do apelo, o pregador ele faz o chamado para você e o diabo ele vem com as dúvidas, Jean. Verdade. Sabias? Ele começa a colocar dúvidas de que você não precisa, de que não é pra você lá na frente, o que as pessoas vão olhar pra você, né? Que você tá pagando um mico. Então ele começa a colocar essas dúvidas justamente é um bloqueio pra você ir lá, né? E aí eu fui. Chorei muito, 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 muito. E eu entreguei minha vida pro Senhor naquele dia. E desde aquele dia, querido, eu quero lhe dizer que até hoje, a maior e melhor decisão que eu fiz na minha vida foi ter entregado Muito pro bom. Senhor. Olha, parabéns a Isabel. E como é que foi a tua experiência, E a- Jean? Minha, oxe. Então, gente, pra quem não sabe, eu passei toda a minha vida aqui dentro, tá? O meu pai, quando tinha mais ou menos, eu não lembro a idade, mas quando eu tinha 3 meses de idade, o meu pai ele veio aqui no púlpito, né, e ele me apresentou diante de Deus, com apenas 3 meses de idade. Então, desde lá, minha história com a IDPB Manaus Moderna começou. Né? E eu lembro que e logo depois que aconteceu essa situação, ele saiu da igreja. E alguns anos depois, cerca de 8 anos depois, eu volto para a IDPB Manaus Moderna. E aí é onde eu tenho meu primeiro contato ali com a igreja. Mas uma coisa bem interessante que toda a minha infância, as canções, a maneira como as pessoas pregavam, falavam da palavra de Deus, isso sempre me chamou a atenção. Então eu lembro que quando eu passava pelas igrejas, eu era uma criança, me chamava muito a atenção, sabe? E com 8 anos de idade, eu voltei para a IDPB, né? Eu tive meu primeiro contato aí novamente. E foi algo muito interessante porque eu decidi ficar. Eu lembro que com mais ou menos cerca de 9, 10 anos eu cheguei com a minha avó e falei: vó, eu decidi que eu vou ser crente. E até hoje ela fala isso pra mim, né? Ela lembra dessa situação e é algo que eu também não esqueço, porque desde quando eu era uma criança eu decidi andar com Deus. E desde então, Isabel, eu entreguei a minha adolescência, eu entreguei a minha juventude, estou vivendo esse tempo de juventude em Deus. E eu creio que existem muitas coisas que ainda vai acontecer, que Deus vai realizar na minha vida. Mas eu nunca esqueço do momento que eu comecei a andar com Deus, aquilo que Deus fez na minha vida. Eu quero dizer algo para você, eu não me arrependo de nada. Sabe, Isabel? Faria tudo outra vez, me gastaria tudo outra vez, né? E Igual valeu aquele- a pena, como diz aquela Igual aquele canção, louvor, né? da Fernanda Bruna. Como Da é que é? Fernanda Como é Bruna. como é que é o louvor? Não lembro. Ganharia outra
outra vez. Valorizo cada instante que passei. É isso aí, pessoal. Gente, e aí foi assim a nossa caminhada com o Senhor, né? E aí uma pergunta, Isabel, que eu sempre ouço, eu acho que também você passa por isso. As pessoas perguntam: e aí, Isabel, o que tu conhece lá do mundo? Como é que é a tua vida dentro de uma igreja? Eu acho que essa pergunta a gente sempre ouve, né, das pessoas lá fora do trabalho. Mas aí, como é que é a tua vida, Jandro, né? Tu passou a tua vida toda ali dentro, a tua juventude, tu é feliz, como é que tu se diverte? Existe esse tipo de pergunta pra ti, Isabel? Existe bastante, né? Então, as pessoas fazem muitos convites, né? Convites para ir para festas, convites para beber, convites para dançar, né? E aí, gente, é que a gente precisa estar com a nossa fé muito bem firmada no Senhor. Porque eu não vou dizer pra você que a gente fala assim: não, eu não quero ir, e vai pra casa e fica em outro lugar. Às vezes você tem até aquela vontade, aquela curiosidade de conhecer. Às vezes o convite balança realmente, o convite, né? ele deixa você um pouco balançado, né? Mas aí que tá. Você precisa realmente estar firmado na videira, firmado na rocha, que é o Senhor Jesus, né? Que você vai conseguir vencer, resistir a qualquer convite que o diabo fizer pra você. Você não vai negociar a sua fé, entende? Isabel, como é que a gente pode resistir? Como é que a gente pode dizer não, mesmo querendo dizer sim para um convite desse, para uma situação dessa? Como aí você que está nos assistindo, como é que você consegue dizer não para um convite que talvez você tanto queira, né? Como é que tu consegue dizer não? Tô pensando aqui, gente, como é que eu consigo dizer não? Na verdade, nós, por si próprio, a gente não consegue dizer não. Né? A gente não tem como, né? A Bíblia diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como é que a gente resiste o diabo? A gente não resiste pela nossa força. A gente resiste o diabo na leitura da palavra, na oração, na intercessão, no jejum, em pagar um preço, sabe? É eu ser uma pessoa realmente envolvida na igreja. Se você é um novo convertido, o que você tem que fazer? Você é um bebê. Você é um bebezinho, né? Espiritualmente você precisa de leite. E o leite é o quê? É a palavra de Deus. Que você vai, aos poucos, você vai se alimentando, você vai ficando forte. Então você precisa congregar, você precisa participar da programação da sua igreja, sabe? Eu lembro que quando eu me converti, uma das coisas que me fortaleceram muito na minha vida cristã foi o discipulado. Né? Aqui na igreja a gente tem uma trilha que é o DFD. Então, a minha discipuladora fez o VE comigo, ela fez o G8S comigo, ela fez o DI. O DI eu não fiz na escola bíblica, eu fiz em casa, então ela me visitava e ela fazia o estudo do DI comigo. E todas as lições do VE, do G8S, do DI, eu praticava, eu fazia em casa sozinha. Eu, antes de dormir, eu orava bem assim: Espírito Santo, me acorda de madrugada pra eu orar. E todas as vezes o Espírito Santo ele me acordava e eu colocava um louvor e aí eu começava a orar na madrugada. Então, aqueles momentos eles foram fortalecendo a minha vida com Cristo. Entende? E se você também tem alguma dificuldade, o importante é peça ajuda. Eu tenho certeza que você tem o seu discipulador, você tem a sua liderança. Eu tenho certeza também de que no momento que eu precisei de ajuda, eu acho que teve um momento na minha vida que eu neguei muito essa questão de pedir ajuda. Por talvez saber muita coisa, por talvez achar que sabia muita coisa. E nesse momento eu me vi muito distante de Deus. Mas quando eu percebi que quando eu preciso de ajuda e peço, eu sou ajudado. Não é verdade? Então, quando uma criança, veja bem, uma criança ela não consegue fazer uma comida. Então, o que ela faz? Ela pede da mãe, ela pede do pai, porque ela precisa de comida, ela está com fome, né? Então, ela pede comida. E isso é muito interessante, isso é muito real na vida de um crente, tá? Então, nunca esqueça, se você está passando por problemas, está passando por situações, peça ajuda. E eu tenho certeza que aquilo que Deus tem planejado para você é muito maior do que aquilo que você imagina. É isso, né? mesmo, gente. E assim, coisas básicas que tem que existir na vida do novo convertido, né? Ele tem que participar da programação da igreja, ele tem que ter a prática da leitura da palavra, da oração, ele tem que ter um discipulador, uma pessoa que vai discipular ele, e ele precisa ter amigos.
E o quanto é bom você ter amigos na igreja, amigos que te aproximam do Senhor, sabe? Pessoas que vão estar ali te ajudando, né? Até a própria Bíblia fala sobre o paralítico de Cafarnaum, né? Que está escrito lá em Marcos. Está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, né? Ele fala o quê? Que os amigos daquele paralítico, eles levaram ele sobre o teto da casa para que Jesus curasse. Para você ver o quanto que é importante, o quanto que os amigos eles têm influência sobre a vida do crente. Então você precisa ter amigos na igreja. Amigos verdadeiros, realmente que venham compartilhar, fazer momentos de oração, momentos de leitura da palavra, momentos para você estar na igreja mesmo, tá bom? E que você realmente seja cheio do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Verdade. Amém? Corta Amém. aí. E para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de ler uma passagem para você, tá? Que fica no livro de João, capítulo 1, versículo 12, que fala: mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Gente, quando você toma essa decisão de andar com Deus, quando naquele dia que eu sei que está aí na tua mente, que tu está lembrando agora, naquele grande momento, naquele grande dia, sabe o que acontece? Ou sabe o que aconteceu? Vem um poder sobre a tua vida, né? Vem um poder. Então, no momento que eu decido andar com Deus, no momento que eu abro a porta do meu coração e Ele entra, e eu falo: Jesus entra, né? Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Então, naquele momento, vem um poder sobre a minha vida, né? Antes, eu não era filho de Deus, mas a partir desse momento, eu me tornei o quê? Filho de Deus. A gente ora para que você tenha um encontro com Deus. E talvez se você já teve um encontro com Deus, mas se você está longe, se você está distante, para que você volte para os caminhos do Senhor, né? Então assim, a nossa oração é que você seja filho de Deus e que você tenha um encontro sobrenatural com o Senhor. Verdade.